A gente já está ao vivo. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Tudo bem? Eu estou aqui em um estacionamento. Esse estacionamento foi instalado há 285 dias, tá? Ele é em Londrina, no Paraná. É um supermercado, que atrás está o sistema. Dá para ver a linha dos sensores. Bem em cima de mim aqui a linha de sensores. E eu vou lá na entrada do estacionamento para poder ver o sistema, os painéis funcionando aqui. Deixa eu virar minha câmera, ver se eu consigo virar ela aqui. Deixa que eu mudo a câmera. Eu consigo virar a câmera aqui, mas vamos colocar assim. Então, ali atrás vai dar para ver o... Eu até coloquei um @estacionamentoria para mostrar que os nossos painéis, eles são alfanuméricos. Então, ele vai mostrar o número de vagas e vai mostrar o número de vagas e uma frase qualquer. Eu posso colocar 6 frases diferentes no painel. Tá aparecendo bem aí o painel? Está um pouco longe, mas é interessante. Bom, mais pertinho aqui. Isso. Opa, agora ficou ótimo. Agora sim. Beleza. Então, aqui nós temos... Esse estacionamento tem 2 pisos, tá? No piso de baixo, que a entrada dele fica bem aqui, ó, ele está desligado por uma questão de energia, porque eles não usam o estacionamento ali embaixo. Então, eles mantêm desligado ele, né? Mas agora eu já vou ligar, programar os master também, para que eles fiquem todos, que eles desliguem durante o dia o LED, todos os LEDs, lá embaixo vai ficar todo desligado. E aqui em cima, durante a noite, das 10 até as 8 horas da manhã, vai ficar desligado os LEDs. Então, eles ficam ligados durante o dia e desligados à noite por uma questão de economia de energia. E os painéis, legal, aqui também é a mesma coisa. Tem horário de programação que a gente programa eles. Aqui, nós temos assim, ó. Oi? Um negócio interessante que você falou, e a característica operacional de garagem que não está ocupada plenamente, é que se o painel só informa a quantidade de vaga, você só tem um uso para ele. Quando você tem garagem vazia, você pode usar essa informação para propaganda, para institucional, porque você não está precisando da informação de vagas no momento que está vazia a garagem, ou que você tem boa visibilidade dos painéis, das luzinhas que também tem boa visibilidade. Então é interessante porque você tem um painel com 2 funcionalidades. Ele serve nos momentos de pico para orientar o cliente para a vaga, e a decisão do cliente ele pode usar para propaganda ou institucional. É bem interessante. Exato. Exatamente. Você quer que eu comece a falar da nossa história, Brás, e seguir a apresentação? Por favor, pode continuar, Cassiano. Acho que é interessante. Tá. Uhum. O nosso PDF está passando para alguém ou posso só ler o que a gente tem aqui, seguindo as slides? Compartilha a tua página. Você precisa compartilhar a tela. Aí eu ponho no ar. Se você compartilhar a sua tela, eu ponho ela no ar. É que eu estou no meu celular. Como é que eu faço isso? Então acho que você não vai conseguir. Você vai ali em configurações. Não, acho que não. Do celular, acho que não. Não. Você tem ela aí, Tati? Você tem aí ela, Brás? Só tá no celular também, então eu não vou conseguir compartilhar também. Tá. Bom, mas a gente pode ir falando do sistema mesmo assim, ó. Sim, claro. Se você ver aqui, então, como os painéis são alfanuméricos... Pode falar, cara. A nossa história é a seguinte: a gente começou em 2008, representando 2 empresas, né? Uma sul-africana e uma australiana, com câmera. A gente foi o primeiro a fazer isso no Brasil, a trabalhar com esse tipo de equipamento, tanto com câmera como ultrassom.
A gente teve alguns clientes importantes nessa época, que a gente estava sendo somente como distribuidor e até como redesenhando o piso de estacionamento e prestando uma assessoria melhor para o cliente, além de só o sistema de vaga. E aí, em 2013, percebi que se a gente continuasse trabalhando com essas empresas, a gente ia perder o mercado, porque estava tudo muito caro, muito difícil de fazer. O equipamento era muito complicado de instalar e um monte de problema. Aí eu resolvi parar tudo o que eu estava fazendo, a gente estava fazendo, e decidi criar um equipamento que resolvesse todos os problemas que a gente teve. A gente perdeu muito dinheiro com esses clientes por conta de projeto que precisava ser feito mais coisas e na época não se imaginava que era tão complicado, então muita coisa foi encarecendo. Aí, a chegar um ponto em que não dá mais para trabalhar com esse tipo de equipamento, ou sair do mercado, ou fazer outra coisa, ou vou criar meu próprio equipamento, como eu venho sempre de criando novas patentes e novos produtos desde sempre, né? Minha carreira foi sempre isso. Então, eu decidi, para tudo, não vamos mais fazer mais nada com essas empresas, vamos fazer o nosso próprio equipamento. A marca já diz tudo, a marca é liberdade. Se você não tem liberdade para fazer do jeito que você quer, esqueça, não funciona. Então, tem que sempre lembrar que a nossa marca significa o que é o produto. Você tem toda a liberdade para fazer do jeito que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. Por exemplo, um detalhe simples que é a mudança de cor de sensor. Se você tem que escolher entre azul, verde e laranja como opção para a tua vaga, já não funciona. Então, você tem que ser livre para colocar qualquer cor. Você tem que ser livre para desmontar o equipamento, para montar o equipamento, para fazer do jeito que quiser. E liberdade de que o sistema realmente funciona e realmente não te dá dor de cabeça. A gente fez as propostas que a gente anda fazendo, mostrando para os clientes. Como a gente já tem equipamento instalado há muitos anos em alguns clientes, a gente já tem referência do que estraga, do que não estraga, do que dá para fazer, do que não dá para fazer. Na verdade, o que não dá para fazer não tem, porque tudo se pode fazer. Então, com isso a gente consegue oferecer também para os clientes a venda, ou o cliente compra e sabe exatamente quanto ele vai gastar, porque a gente sabe o que queima, né? Eventualmente é uma fonte que queima em 4, 5 anos, diferente de outros equipamentos, que você tem que sempre ficar fazendo a manutenção. Então a gente tem clientes em que o valor por veículo por dia é menos do que 5 centavos. Ou seja, por menos de 5 centavos você está dando para o cliente um produto de primeiro mundo, com uma qualidade de primeiro mundo e com uma eficiência de que nenhum equipamento no mundo te dá. Então, se tornou um equipamento muito robusto, muito simples, muito fácil e um dos melhores, ou melhor do mercado até o momento. A gente participou esse ano na feira em Amsterdã, na Intertraffic, a gente expôs lá o nosso produto. E lá eu pude ter mais certeza ainda de que todo esse tempo que a gente vem desenvolvendo, que levou de 5 a 6 anos para ficar pronto, me mostrou realmente que a gente está no caminho certo e que a gente tem o melhor produto no mercado. Depois a gente participou aqui também na Inglaterra da Parkex, com um stand lá, expondo também o produto, e nos deu mais certeza ainda de que mesmo aqui na Inglaterra não existe nada igual ao Freedom e não tem nada de produto semelhante que te dá essa liberdade, todas as opções e tudo que o Freedom te dá, né? Então, essas duas feiras nos mostraram que realmente a gente está no caminho certo e que o que o mercado agora precisa saber é realmente conhecer o Freedom e realmente saber que, por que eu vou optar entre um equipamento que não te dá nada, nem relatório, nem dados, nem nada, por um equipamento que eu posso ter tudo pelo quase o mesmo valor. Então, a nossa missão agora é mostrar para o mercado que a gente existe. A gente foi o pioneiro a fazer esse tipo de equipamento, então a gente sabe o que a gente está fazendo e que a gente pode realmente oferecer tanto locação como venda, e o cliente vai saber exatamente quanto vai custar isso para ele em 5 anos ou 10 anos, que seja. Porque a gente realmente sabe o que a gente está fazendo e o produto que a gente tem na mão. Os benefícios do equipamento, o que todo mundo tem também, é o básico, né? É reduzir o tempo de procura por vaga, otimizar a ocupação dos estacionamentos, porque você acha que às vezes você tem que ampliar seu estacionamento porque não tem espaço, mas quando você vê, você está utilizando de uma maneira
não tão eficiente, e você pode colocar um equipamento que vai te ajudar muito com isso. Aumento de receita também, né? A gente faz a tabela de orçamentos, a gente inclui uma tabela para o cliente de uma previsão de 5 anos, em que ele sabe realmente quanto ele vai gastar. Então, você consegue colocar um valor acima da tua tabela, você está pagando o equipamento a longo prazo e ainda está fazendo lucro porque você sabe realmente que o equipamento funciona e está te trazendo mais receita e está ajudando na tua operação. Então é um equipamento que eu não considero como custo, eu considero como uma vantagem, uma ferramenta, e que pode realmente te trazer dinheiro, ao contrário dos outros equipamentos que só te tomam dinheiro, porque ter que cobrar uma manutenção já de cara de equipamento em que você acabou de instalar, na minha visão, é como se você comprasse um carro que todo mês você tem que levar para a oficina. Então é melhor nem ter esse carro, ande a pé que é melhor. Então o nosso equipamento é super confiável, não precisa ter manutenção, porque é uma coisa que só atrapalhava a gente, nosso produto não dá problema. Então a gente já não cobra nem manutenção, a gente cobra uma taxa de software e de manter o site, o dashboard, relatórios, em que se o cliente tem algum problema, ele simplesmente manda uma mensagem através de um ticket e ele mesmo pode resolver com a nossa orientação remota. Então o equipamento te traz dinheiro, te traz benefícios, né? Também Além disso, né, Cassiano, a gente... áreas. Pode falar. Quando a gente vai fazer no caso da instalação, quando a gente faz a instalação, a gente já treina um técnico local do próprio cliente para ele dar um suporte, se necessário for, não precisa deslocar um técnico do Freedom até a empresa do cliente. Sim, porque é tão simples de fazer a manutenção. A gente uma passada a cada 6 meses, né, para o cliente, mas o cliente mesmo pode, se precisar, por exemplo, trocar um sensor, a gente manda o sensor já configurado para o cliente e o técnico dele só soltar da carenagem e colocar de volta. Então, não dá... Simples. É muito tranquilo. Você tem redução de poluentes também em ambientes, né? A gente fez umas contas e em clientes que a gente já tem mais de 3 milhões de veículos que passaram, então imagine quanto a gente já não reduziu de poluentes nesses ambientes, né? Os relatórios são completos, a gente tem dados desde antes da pandemia em todos os nossos clientes. A gente perdeu ali 6 meses de informação porque a gente migrou de um outro site que a gente tinha para a nossa hospedagem na Amazon. Então, esse período a gente perdeu mais. Desde que a gente ligou o equipamento até hoje, a gente tem dados de todos os clientes. Então, eles ficam até espantados com essa eficiência, né? Porque ninguém imagina que você pode ter 100% de funcionalidade por tanto tempo, e a gente tem. Então a gente tem relatórios completos de tudo. Então por vaga, qual é a vaga menos ocupada, mais ocupada, quantos carros passam por vaga, tudo que você precisar tá disponível. Tudo que você precisa está num equipamento só, diferente de quando eu representava outros equipamentos que eu dependia de quem fazia cabo, dependia de quem fazia estrutura, dependia de metal, dependia de uma série de coisas que saem fora do teu orçamento e do teu escopo. O Freedom é um equipamento único, você tem todas as peças ali, desde o suporte do teto até os dígitos, os painéis e tudo. Então você não precisa pensar em nada. Os teus orçamentos são mais precisos, porque você sabe exatamente o que você está usando. Eu tive que cobrar nos clientes do passado quase 30%, 40% de contingência. Então isso é um absurdo, pô. Como é que você tem que gastar 40%, 50% a mais num projeto que você já trabalhou um monte em cima? Então... isso tudo começa a ficar chato para o cliente. O mercado sabe que hoje está tudo muito chato, muito complicado, muito caro. Ninguém mais quer saber desse tipo de equipamento, justamente por causa de todos esses erros do passado que todo mundo cometeu. E com o Freedom não. O Freedom você tem exatamente o que você vai gastar, você sabe exatamente o que você precisa de peça, porque tudo está ali. A gente desenvolveu todas as peças, as carenagens, o conduíte, o modo de instalação, o modo de desmontar, como configura, tudo. Foi tudo desenhado para realmente ser muito fácil e muito simples. A gente não usa a área técnica do cliente também? Tem um cliente em BH que eles mesmos fizeram a remoção dos equipamentos numa área porque virou loja. A Tati chegou no cliente, olhou, pô, mas cadê os sensores que estavam aqui? A gente desmontou porque ali vai virar uma loja. Então eles mesmos fizeram. Então essa é a liberdade que a gente tem, que a gente dá para o cliente. Então o cliente fica tranquilo com o Freedom, né? Então a flexibilidade de instalação é muito fácil.
a possibilidade de expansão também de equipamentos. Se você precisar colocar mais equipamento ou tirar equipamento, você também consegue. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, a flexibilidade que você tem, por exemplo, numa expansão, coisas que você não consegue fazer com os outros equipamentos, com o Freedom é muito fácil, é tudo muito simples. A colocação de novos painéis, por exemplo, os painéis não precisam estar fixos numa sequência de ligação. Você pode colocar um painel onde você quiser. Se você não gostou daquela posição, não ficou boa, tira dali e coloca em outro lugar. Então, é muito fácil, ficou muito fácil. Nossos cabeamentos são tudo em cobre, 100%, não é nada em alumínio, o que com o tempo começa a corroer e começa a te dar problema. No nosso caso, isso não acontece. As placas eletrônicas também a gente pode colocar algumas proteções, por exemplo, algumas classificações mais robustas, como uma película de ouro nas soldas. Então isso evita corrosão a longo prazo. Então você tem um produto que pode durar 5, 10 anos facilmente, porque ele é muito bem feito. Tudo é instalado no piso, né? Você não precisa ter cabo vindo do piso para uma sala técnica, ou para uma área técnica, ou para uma central de comando. Você não precisa nada disso. Você instala o master, os sensores, os painéis, tudo no piso. E dali você faz toda a configuração, tudo o que você precisa. Então é muito fácil também a parte de instalação e manutenção e evolução e tudo. A gente tem acesso remoto a tudo o que você precisa fazer. A redução de poluentes também, né, é algo que é importante. Os painéis são flexíveis, você pode colocar quantos dígitos você quiser, quantas mensagens você quiser. Você programa elas de acordo com o período do tempo que você quer. Por exemplo, 2 da tarde eu quero que diga uma mensagem, 6 da tarde eu quero outra, meia-noite eu quero outra. Então você programa tudo e o teu estacionamento fica completamente automático para fazer tudo. Fica uma operação automática que você só precisa olhar e ver se está tudo certo, 100%. Você não precisa interagir com o equipamento para fazer alguma coisa, porque ele já foi configurado para fazer aquilo. E mesmo que você, por exemplo, durante o desenvolvimento do Freedom, eu estudei muita coisa, muitos desenvolvimentos, muitas empresas, eu estudei muita coisa. E uma delas foi o pessoal que faz mergulho em caverna, né? O pessoal que faz mergulho em caverna, eles usam três relógios. Eles usam o relógio principal, eles usam um backup e usam mais um backup. E alguns usam mais um backup do backup do backup. Então, esses conceitos eu usei no desenvolvimento para, por exemplo, o que acontece se a gente tiver um problema e esse problema não trazer um problema. Então, com o equipamento você consegue configurar ele, por exemplo, esse painel depende da internet. O que acontece se a gente perder a internet e o cliente não forneceu, caiu a internet do cliente? O painel automático ele já muda a mensagem e já vai estar uma mensagem, tipo, qualquer coisa que você queira dizer, uma saída, seja bem-vindo, qualquer coisa. Então, o sistema sempre vai ter um backup do backup para sempre estar funcionando. Independente do que acontecer, sempre vai estar funcionando. O cliente nunca vai saber se tem algum problema, porque esse problema não existe, porque sempre tem um backup que está te mantendo tudo funcionando. Por exemplo, se uma parte de uma linha estraga, todos aqueles sensores ficam no total nos painéis. Então, por exemplo, eu entro no estacionamento, tem lá, metade está desligado, vai estar metade no painel como vaga livre. E vai estar ocupado aquelas vagas. Então, aí já começa os problemas, entende? Com o Freedom é assim, se eu tenho um sensor que está estragado, ele imediatamente sai de todos os painéis. Então, você nunca vai saber que aquele sensor saiu do painel, porque ele simplesmente não existe mais. E se você, na hora que você trocar, ele simplesmente o master já atualiza tudo, em menos de 3 segundos ele já está online de volta. Então você não precisa ir para um software, para outro software, para excluir equipamento, para botar online, para daí sim funcionar. Não, é tudo automático. Com o Freedom você realmente não sabe... O Freedom realmente te deixa tranquilo para saber que, mesmo com problema, tudo está ok. A própria estrutura, né? A característica da estrutura, por exemplo, como os perfilados são... deixa eu pegar uma amostra aqui. Como os perfilados são telescópicos, né, e os cabos estão dentro do perfilado, e ele tem a ponteira em que te deixa fazer qualquer movimentação e qualquer direção. Então a gente não tem problema, por exemplo, se você tem uma linha de sensor e de repente você tem que desviar porque tem uma estrutura. Você simplesmente vai para baixo, para cima, para o lado, em qualquer ângulo você consegue fazer a instalação do equipamento.
Você conecta ele no sensor e você tem a flexibilidade de mover ele como você quiser. Isso também permite que uma pessoa faça uma obra sozinha, que nem a Tati fez esse ano passado. Ela fez 2 obras sozinha, instalou 500 vagas sozinha. Em 2 semanas ela fez 2 obras. Então são esse aqui em Londrina e o em Curitiba, em Blumenau. Então o Freedom te dá essa possibilidade também de você consegue fazer tudo, uma pessoa só consegue resolver toda uma obra, independente do tamanho. Então, essa flexibilidade da instalação também te facilita tudo isso. Desviar os equipamentos e tudo mais. Ou fazer estacionamentos curvos, porque você liga de ponta a ponta, você vai ligando os conduítes e consegue fazer um desenho melhor no estacionamento. Os painéis são dígitos independentes. Você consegue colocar 1 dígito, 10 dígitos, 20 dígitos. Se nem tem lá no cliente em Blumenau, a gente tem 26 dígitos na entrada. Então você consegue colocar uma frase inteira ali. Você consegue fazer muita coisa. O dígito também inclusive é RGB. painel curvo. Inclusive painel curvo. Os dígitos são RGB, então você consegue colocar qualquer cor, qualquer velocidade. Você consegue colocar qualquer tipo de informação, qualquer área que você queira colocar, ele vai te mostrar. Então, isso também o painel funciona independente também, se você precisar. Você liga ele na internet, por exemplo, eu quero colocar na entrada do estacionamento, que é longe realmente da entrada, por exemplo, onde os carros vão. Coloca aquele painel, liga o máximo, liga a internet e está funcionando. Você pode ter um painel funcionando longe do teu estacionamento, te dando a informação em no máximo 2, 3 segundos, você tem essa informação lá. Então os painéis são muito versáteis também, então você pode fazer várias coisas com os painéis. E você consegue colocar quantos você quiser também, você não tem dificuldade em colocar painel em várias posições, coloca em qualquer posição. Tem que sempre lembrar o conceito da marca, que é liberdade. Então durante o desenvolvimento foi assim, chegava em determinados pontos em que travava e você não conseguia fazer algumas coisas. Então para tudo, redesenha, volta ao modelo inicial para chegar nessa solução. Realmente, eu preciso ter esse cenário, o que acontece? Eu consigo fazer? Consegue. Então, esse é o conceito da marca. E aí tem mais um detalhe interessante, que é o seguinte. A gente, como eu desenvolvi muita coisa em plástico e trabalho com isso há muito tempo, então muitas coisas eu trouxe de outros produtos para incorporar no Freedom. Então, por exemplo, o que acontece caso acabe a luz total de um estacionamento? As nossas carenagens, eu vou apagar aqui, vou desligar um pouco para vocês verem. O sensor está sem energia, né? Está desligado, mas ele brilha no escuro, a carenagem brilha no escuro. Então, por exemplo, se você tem um blackout, todos os sensores, todas as carenagens, elas vão ficar brilhando por pelo menos mais 5 horas, eles vão brilhar e pelo menos vai ajudar a achar uma saída, ou indicar algum caminho que você precise ir. Então são detalhes que fazem a diferença e fazem o Freedom ser o produto que a gente tem. Aqui, como eu desliguei, ele não apareceu no painel aqui ainda, mas ele já vai aparecer, já apareceu. Eu não sei se estão conseguindo ver, dá, né, para mostrar. Outra coisa é a velocidade de informação. Por exemplo, se eu aciono o sensor, ele já muda o painel ali em 100 milissegundos. Ou seja, se eu tenho 1000 vagas e as 1000 vagas são ocupadas ao mesmo tempo, em 100 milissegundos o painel vai ficar 0. Diferente de todos os outros equipamentos em que levam de 3 a 10 segundos, eu já vi isso acontecendo. Então, se você tem uma movimentação muito grande no estacionamento, daqui a pouco você não tem a informação correta. Então, teu cliente chega no estacionamento e vê lá 5 vagas. Não existem essas 5 vagas, porque tem um delay tão grande no equipamento que te deixou confuso. Então, muito importante foi ter esse tipo de reação. Em 100 milissegundos é o tempo que a gente leva para fazer qualquer alteração em qualquer painel. Então, é muito rápido. E isso é muito importante. Aí, por exemplo, se eu vou tirar esse sensor. Está mostrando um ali. Eu tiro o sensor, ele estava ocupado.
o Master vai identificar que esse sensor, por algum motivo, saiu, ele já eliminou do painel. Aqui ele está aparecendo 0 porque eu deixei aparecendo 0, mas a gente tem uma função que, por exemplo, ficou 0, o que ele faz? Mostre uma palavra, lotado, siga para o G1, siga para o G2, qualquer coisa que você quiser mostrar, você faz isso. Aí se eu coloco o sensor de volta, você vai ver que o tempo de reação entre ele voltar a funcionar, já voltou a funcionar. Então é muito rápido, o equipamento é muito rápido. Assim como a gente é rápido para instalar, a gente também é rápido em tudo que o Freedom faz, tudo que o equipamento faz. Então é isso. Agora nossa missão maior é realmente mostrar para o mercado que a gente existe, que o equipamento, porque tem muito cliente que está reticente em comprar esse tipo de equipamento por todos os erros, todos os problemas que tiveram no mercado durante esse tempo todo. Então tem muito cliente que você fala de sensor de vaga, nem quero saber disso, isso aí não funciona. Então a gente tem muita essa resistência ainda. A nossa missão é mostrar para o mercado que o Freedom existe. A gente dedicou muito tempo da nossa vida, tem aí quase 14 anos que eu estou fazendo esse tipo de coisa, então realmente sei o que estou fazendo. E também tem muita evolução vindo, o Freedom permite que você faça muita evolução, porque já está embarcado muita coisa pensando no futuro. Então, por exemplo, instalações de hoje, daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai poder já colocar novos equipamentos lá usando a base que a gente tem. Então tem muita evolução. A evolução é sempre constante. Luciano, Aurélio, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos chegando no finzinho, né? 20 para as 3. Então eu queria que você conseguiu mostrar muita coisa boa aí. Então que você desse uma ração final aí para a gente poder fechar essa apresentação. Legal. Não, eu acho que é isso. Eu acho que precisava falar já. Seu microfone tá desativado, Fernando. Eu só queria dar uma mensagem, inclusive em função do que o Cassiano falou, de muitos problemas. Realmente eu visito muitos shoppings e você vê muitos sistemas com problema. Em função, basicamente, de qualidade de componentes, qualidade de equipamento, de não pós-venda, erros de projeto. Então, nós temos muito problema, realmente, com um percentual alto de sistemas instalados. Eu fiz até um artigo, você compra sistema de vaga por preço ou por valor? Porque o sistema de vaga é muito importante para a satisfação do cliente, quando funciona. Sim. Muito chato você ver que tem vaga e chegar na hora, tá verde o sensor e tem um carro lá embaixo. Quer dizer, ele não contou a ocupação da vaga. Então, é muito importante na compra de sistema de vaga que não olhe só preço, que olhe valor, que olhe qualidade. Porque senão você vai comprar o equipamento para gerar satisfação para o cliente, só que se ele não funcionar bem, se ele não for bem projetado, até em localização de painéis, em um monte de pontos, ele vai causar insatisfação. Então, tome cuidado e na hora de comprar o sistema de vaga, procure avaliar bem todos os itens que eu coloquei, por exemplo, lá nesse artigo, tá? Sim, legal. A conta que a gente faz é, por exemplo, baseado na rotatividade que o cliente tem. Tem cliente que chega, no máximo que a gente já viu, foi a 38 centavos por carro, por dia. Ou seja, não é nada. Para você ter um equipamento que te traz todos esses benefícios e te ajuda dessa forma, sabe? Então, se você aumenta a tua tarifa em 50 centavos, você está tendo lucro. Mesmo com uma rotatividade baixa. E quanto maior a tua rotatividade, melhor fica, mais barato fica o equipamento. Tanto na compra como na venda, né? Na locação, desculpe. Você locando, você paga a instalação, vai pagar a mensalidade em que está tudo incluso. Então é uma mensalidade muito baixa. De acordo com a tua rotatividade, fica muito barato. Fica mais barato do que ficar fazendo anúncio em Google, ou imprimindo flyer, ou sei lá, qualquer outro tipo de mídia em que você gasta dinheiro à toa. Você pode estar colocando no teu estacionamento. Isso aqui é um dos detalhes. Esse aqui é o nosso master controlador. Detalhe do acabamento em ouro. Vocês conseguem ver ali? Sim, tá muito claro. Então, A cor dá para diferenciar do fundo.
qualidade que a gente faz. Então, a gente realmente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente não quer ter dor de cabeça. No começo, em que até o Brás falava, porra, comece a trabalhar com um sistema chinês e veja equipamento mais em conta. Eu falei, não dá, esqueça. Se você tem um sensor que não funciona, você vai ter 1000 problemas, vai ter 1000 sensores, 10.000 problemas. Então não dava, realmente não dava. Por isso que tudo isso me levou a desenvolver esse nosso equipamento. E um belo equipamento. Luciano, Casimiro, então, Tatiana, muito obrigado. Eu acho que vocês foram extremamente esclarecedores. Inclusive a Tatiana trazendo aí a instalação ao vivo, né? Isso é uma coisa muito bacana para mostrar a eficácia de vocês. Tá? Esperamos que vocês tenham sucesso aí nesse ano que começa agora e que a gente possa estar junto em vários momentos para apoiar esse teu entusiasmo quanto à qualidade e eficiência do produto que você comercializa. Muito obrigado, Casimiro e Tatiana. Valeu. Este curso é patrocinado pela Carmob, Sistemas Inteligentes de Gestão. Olá, hoje eu quero te apresentar uma empresa que respira tecnologia e veio para transformar o mercado de automação. É a Carmob. A Carmob soluciona os problemas de controle e gerenciamento em estéticas automotivas, lava-rápidos, estacionamentos e valets. O sistema inovador registra os carros com fotos. A ideia é evitar fraudes e possíveis danos. A publicação é toda na nuvem, com equipamento móvel, sem necessidade de grande infraestrutura. Tudo isso com rapidez e segurança. A sede da empresa fica em São Paulo e conta com uma equipe de profissionais qualificados comprometidos com a missão da empresa. Os diretores Rodrigo Vietri e João Alberto Almeida contam como tudo começou. A Carmob nasceu através da amizade dos nossos filhos, né? Eu e o Rodrigo, nós olhamos para o mercado de estética automotiva, de valet, lava rápido, e vimos que era um mercado carente de tecnologia. E ali tinha uma necessidade de um controle para esse nicho. Então, de uma certa forma, nós vimos uma oportunidade de inserir tecnologia e transformar a vida dessas pessoas que estavam trabalhando nesses lugares. O objetivo da Carmob é facilitar a gestão, o controle desse mercado de estacionamento, valet, lava rápido, estética automotiva, funilaria, que era um mercado carente, com tecnologias antiquadas, né, obsoletas, e a gente veio, junto com as novas tecnologias que foram surgindo, desenvolver uma solução para eles mais adequada com o futuro, com a tecnologia, com o que está acontecendo no mercado, que eles estavam meio defasados. O cliente hoje ele tem uma dificuldade muito grande de manter o seu negócio por conta da falta de controle. E a falta de tempo também, que para todo mundo isso é uma coisa normal, né? Então o Carmob ele traz uma confiabilidade, ele traz um controle para você, tudo é online, você consegue controlar remotamente tudo que está acontecendo no seu negócio. Então isso traz uma credibilidade na hora dele fazer a sua contabilidade, de saber o que está acontecendo na operação. Além de dar uma segurança também para o cliente final, né, que está sendo atendido, está sendo registrado as informações, as avarias do carro, as informações muito mais segura por causa da foto, né, do controle que ele tem. Os clientes gostam bastante também quando ele para o carro dele num lugar que tem uma preocupação com a tecnologia, que ele vê que é um profissional, que é um lugar mais profissional. Também a questão do atendimento, do pós-venda, coisa que era muito carente no mercado, né? Tinha algumas empresas que nadavam de braçada e não davam muito um atendimento adequado. A gente veio não só com a ideia do sistema, do software, né, que já foi diferencial, mas eu acho que a nossa maior revolução que a gente fez no mercado foi o atendimento pós-venda, né? Um atendimento humano, um atendimento rápido, eficiente, quando o cliente precisa, que às vezes é num horário não adequado, numa madrugada, no final de semana, a gente estava lá e a gente continua lá
para atender ele com a eficiência de sempre. Cada vez mais nós precisamos da tecnologia, né? As pessoas estão se acostumando a trabalhar com a tecnologia e isso vai passar a ser o dia a dia dessas pessoas, né? Dentro de qualquer estabelecimento. Então a Carmob sempre vai ter a agregar e sempre crescendo de acordo com a necessidade do mercado. A gente está sempre crescendo junto com os nossos clientes. Nossos clientes dão muita informação para a gente, solicitam muitas coisas novas e a gente vai compilando isso, sempre melhorando o sistema, sempre deixando uma coisa melhor, mais eficiente para eles. E o que a gente espera daqui para frente é continuar sempre tendo clientes muito satisfeitos e os nossos colaboradores sempre motivados para atender esses clientes. E se você quer revolucionar o seu negócio e passar mais confiança para os seus clientes, você precisa da Carmob.